maior dificuldade do autista, ele entra numa questão sensorial. Então, a maior dificuldade é de interação social. E aí, quando eu entro dentro de um estádio, eu tenho 1000 situações que geram dificuldade. O que é dificuldade? Auditiva, sensorial. Tem muita gente passando, tem muitos autistas que têm essa dificuldade sensorial de toque, né? Então, é som, é torcida, é grito, é tudo muito alto. Então, isso gera milhões de situações onde eu coloco eles numa situação em que eles não podem participar. Porque como que eu coloco? Se na maioria dos estádios hoje, e vou ser bem sincero, eu não sei qual que tem, hoje que tenha algo para eles, né? Então tem muitas famílias que levam um abafador, que levam situações ali para ajudar, estímulos para ter um toque de acalento. Agora, não é todo mundo que tem isso, né? E nos estádios, hoje não é adaptado para crianças neurodivergentes. Ele é um abafador. Então, por exemplo, a criança vai deixar de ouvir, o adulto vai deixar de ouvir? Não. Só que vai diminuir 70%, até 70% de um som. Então, assim, né, na maioria das vezes, a gente leva, compra, e aí coloca. Então, isso aqui diminui ruído, diminui sensação. Então, se ele tá lá assistindo e coloca, então ele tem menos 70% a menos desse barulho todo que acontece dentro de um estádio. Então, ajuda muito. O que é legal, que seria interessante, né, dentro do que a gente trabalha, que fosse disponibilizado. E não tem. E a gente fala até de medidas de inclusão, não só para criança, mas para a família também, né? Todos. Até porque, quando a gente fala de crianças neurodivergentes, o sofrimento não é só para um, né? O sofrimento é para a família. O que é o sofrimento? Não é que é dor. Só que assim, a gente deixa de ter um espaço acolhedor para a família, um espaço que ela também possa participar disso tudo, porque não consegue ir. Então, se eu tenho uma criança neurodivergente em casa que não consegue ir no estádio, eu também não posso ir. A minha família também não pode participar dessa ação que é legal. E também para as crianças sentirem que elas são incluídas em uma coisa, mesmo tendo dificuldade de socialização, é justamente nesse ponto que entra as medidas de inclusão. A nossa maior dificuldade que eu vejo hoje, eu estou falando do que a gente trabalha, é a falta da inclusão. Todo mundo é inclusivo. Mentira, isso não existe. Porque ninguém sabe o que realmente uma família passa. Então entra naquela situação, a gente tem a inclusão. É muito bonito eu colocar um cordão e falar assim, nós estamos aceitando. E aí, quais são as medidas? O que eu tenho hoje de medida dentro do meu ambiente? Não tem. O que eu tenho hoje? Vou falar, vamos supor, dentro de um estádio hoje. Eu não tenho uma sala multissensorial, eu não tenho abafadores, né? E se a gente falar, nossa, Vitória, é muito caro? Não. Não, é caro o pessoal comprar e colocar? Não. Né? Higienização. E a sala multissensorial entra justamente na questão da crise ali da criança, né? Não é nem isso. Ela entra por quê? Primeiro que ela já tem menos ruído. Se essa criança está em crise, ela escutou um barulho muito alto, isso gerou uma crise, eu tenho fatores sensoriais que vão ajudar ela a se autorregular. Então, eu já estou ali. Né? Essa sala poderia ser toda de vidro, vamos colocar, eu estou assistindo, mas eu estou aqui. Eu estou vendo, né? Eu estou participando, eu estou torcendo. Então, por quê? Porque cada criança, não existe, por exemplo, quando a gente fala assim, uma pessoa hiperativa, ela vai ser sempre hiperativa. Existem outros sintomas por trás. Mas quando a gente fala de um espectro, não existe um sintoma. Não, então nós vamos colocar uma bola para essa criança ficar e se autorregular. Não, a outra não gosta da bola. E aí? Então eu tenho que ter medidas de inclusão que peguem uma gama maior de situações de sensorial para que a gente possa atender várias crianças. A questão, a gente estava também falando da bola, né? Muitas crianças, adultos também, que são diagnosticados com autismo, se sentem atraídos pela bola, né? Exato. A bola, ela entra como se fosse um autorregulador. Por quê? Porque ela mexe, ela gira. Então, quando eu tenho um movimento, isso atrai. Então, assim, todas as crianças autistas ou adultos autistas gostam de bola? Não. Porém,
isso atrai. Por quê? Porque eu tenho movimento. Então eu tenho uma cabeça pensante demais que me autorregula. Então a bola ela entra como um autorregulador. E a maioria gosta. Então nós estamos falando de futebol, é legal. Ela roda, ela gira, ela voa dentro de um espaço ali do campo. Então assim, ele é um autorregulador. Então muitos autistas hoje não conseguem assistir um jogo, não é porque não querem, por falta de recursos, vamos falar assim, hoje. Ah, mas a família tem que ter esse recurso. Ok, aí eu levo o meu filho com um abafador. Ótimo, e o resto? Né? E esse mundaréu de gente, fogos que tem na maioria dos jogos no final, isso tudo assusta, é muita informação. E as medidas até ajudam na questão da socialização e da autonomia, né, dessas pessoas. Também, até porque hoje o que a gente preza pela inclusão é que eles se sintam incluídos. O que é se sentir incluído? Eu posso pertencer a esse ambiente. Mesmo com as minhas dificuldades, eu posso pertencer. Como? Eu posso ir no estádio, eu posso ir num cachorrão, eu posso ir no shopping. Né? E o que é mais difícil hoje, na minha concepção, é isso. Todo mundo fala de inclusão, mas é muito difícil quando a gente vê real essa inclusão na prática. Né? Na teoria é muito bonito. E aí? Então essa pessoa, ela precisa se sentir incluída. Como? E aí é que é a nossa maior pergunta. Como que elas estão se fazendo inclusas nesses ambientes? Que é a maior dificuldade.